para um campo de refugiados. Ou seja, toda situação humana que compreende uma ruptura emocional importante, ela traz consequências profundas, né? Não é à toa que seja numa situação de um soldado no fronte, por exemplo, no Vietnã, seja a situação de um imigrante que vê a costa do seu país se distanciando da popa do navio, sem sequer jamais saber se algum dia vai encontrar novamente a sua pátria, ou a situação da criança de rua que está no centro de São Paulo e que rompeu seus vínculos lá na periferia com a sua pátria, vamos dizer assim. Todas essas situações são situações humanas muito intensas, tensas e que trazem muita angústia. E a questão da droga, a prevalência do uso dessas substâncias que atenuam, anestesiam essa situação é muito, muito frequente em todas essas situações. Aí é uma grande, acho que é a grande, talvez a grande contribuição do Projeto Quixote nesses anos todos é ter mostrado, junto com trabalhos com outras ONGs na rede, etc., que criança de rua usando crack, cheirando thinner ou qualquer uso dessas substâncias não tem nada a ver, falando então das diferenças do ambulatório, do consultório para essa situação da rua, não tem nada a ver com toxicômano precoce. Portanto, não tem nada a ver políticas públicas se basearem em internações compulsórias dessas crianças, seja porque argumentos do tipo são crianças, não sabem o que estão fazendo, vão morrer de overdose amanhã no coreto central da cidade. Não. A gente pôde constatar, e já quando constatamos, desde o início, falado por especialistas no campo das drogas, teve uma repercussão interessante. As pessoas, a gente já contava com um certo... são os especialistas lá da Unifesp que estão falando isso, então eles sabem essa coisa da droga, então a escuta começou a ficar diferente. Então a maior contribuição é essa. Não se tratam de toxicômanos precoces, se tratam de pequenos seres que, desenraizados, têm que atenuar a sua enorme dor, e uma forma disso acontecer é usando droga. Porque quando eu acelero o tempo usando alguma substância tipo crack, eu fico inserido numa dinâmica extremamente enclausurante, que é fissurar, pipar, fissurar, pipar, fissurar, pipar. Minha vida fica em função disso. Ora, eu acho interessante a gente pensar que essa dinâmica, ela também quebra um galho enorme dessas crianças, desses jovens, porque enquanto eu fico pensando e sentindo essa fissura e o consumo, a fissura e o consumo, eu não tenho que sentir a minha mãe que não ficou comigo, a escola que não ficou comigo, a minha comunidade, na minha pátria, que não criou condições minimamente necessárias para que eu ficasse lá. Você pôde... isso é um verdadeiro diagnóstico de uma situação que até então se tinha muito pouco conhecimento. Quer dizer, se queria se tratar as crianças como dependentes químicos. Agora, você traz nessa sua ideia uma experiência prática de rua, que foi através dos ETs, é isso? Exatamente. Conta um pouco, nós temos mais 2 minutos para você contar um pouco esse processo dos ETs. Então, ETs vêm de educadores terapêuticos. Então, os educadores, são 16 educadores que andam em duplas pelo centro de São Paulo, pelos pontos mais sensíveis, onde estão as crianças e os jovens. E todo grande desafio é o seguinte: primeiro momento é criar, junto com essas crianças, uma relação de confiança, que é a legitimação da ajuda. E isso pode demorar um dia difícil, uma semana, um mês, um ano, às vezes. A partir desse momento em que a criança fala, não, eu confio em você, crianças marcadas por desconfianças, aí começa uma segunda etapa, mais desafiadora ainda, que é esse retorno dessa criança para o seu local de origem, a sua pátria, que a gente está chamando de mátria, e esse processo a gente está chamando de rematriamento. Esse é o grande desafio atual, não só do Quixote, eu acho que da rede que
que cuida dessas crianças é de que forma essa criança refugiada urbana, que está no centro de São Paulo, voltar para sua mátria, para o seu território, e essa pessoa, transformada pela vivência do exílio, transformar a sua própria comunidade. Sonho a gente não economiza, é isso Muito que a bom. gente quer. No próximo bloco, vocês viram que o professor Auro tem conhecimento da causa que nós estamos falando aqui, que é criança em situação de rua e que aflige a todos nós, moradores de São Paulo. No próximo bloco, você vai acompanhar um pouco do trabalho prático, como é que é a volta de uma criança que está na rua para sua casa, o chamado rematriamento que o Quixote faz em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Já voltamos.